adotada pelo meio acadêmico e pela comunidade científica mundial para o conceito de ciência é o seguinte: ciência é o conhecimento racional produzido pelo método experimental. Então esse é o conceito mais adotado pelo meio acadêmico e pela comunidade científica mundial. Eu resumi bem, tá? Isso é uma definição bem resumida e bem grosseira. Na verdade, o conceito de ciência moderno é mais complexo do que isso. E eu vou aprofundar isso nos outros vídeos futuros. Mas só para a gente ter uma definição para começar um debate, então eu vou adotar essa definição de que ciência é o conhecimento racional produzido através do método experimental. O que é importante de você que está em casa entender é que esse conceito ele surgiu a partir do movimento iluminista do século XVIII. Na verdade, depois do período feudal, tá? Depois do feudalismo, nós temos dois movimentos importantes, que é o Renascimento e o Iluminismo. E a partir desses dois movimentos surge uma outra escola filosófica, teórica, que é o racionalismo, que a grosso modo entende que o conhecimento deve ser produzido através da razão. O conhecimento deve ser racional e demonstrável. Isso pega mais ou menos os períodos do século XVII e principalmente século XVIII em diante. E a partir daí nós temos esse conceito moderno, oficial de ciência, que é muito diferente daquele conceito tradicional que eu comecei a conversar com vocês aqui no vídeo. Esse conceito de ciência como um saber racional, objetivo, experimental, quantificável, ele surge com uma escola filosófica chamada positivismo. O positivismo é uma escola que surgiu no século XIX. Então vejam bem, eu disse que esse conceito de ciência surge a partir dos movimentos do Renascimento e principalmente do Iluminismo, mas ele se firma com a escola filosófica do positivismo no século XIX e vem vindo pelo século XX e também pelo século XXI com algumas atualizações e modificações que eu vou comentar depois. O próprio positivismo passou por algumas mudanças, por algumas transformações a partir da década de 1920, e com essas transformações o positivismo, enquanto escola filosófica, passou a ser chamado de positivismo lógico ou neopositivismo. E o conceito de ciência que nós temos hoje, que é o conceito oficial, adotado pelas faculdades, pelo meio acadêmico e pela comunidade científica mundial, é um conceito de ciência baseado nessa escola filosófica que é o neopositivismo. E reforço que dentro dessa escola filosófica, dentro dessa escola racionalista, neopositivista, a astrologia não é considerada como ciência. E para essa abordagem, inclusive, qualquer um que venha aqui dizer que a astrologia é ciência vai ser considerado como um charlatão, vai ser considerado como alguém que está tentando enganar as pessoas, tá? Se eu como astrólogo falar para vocês que a astrologia é uma ciência, para os cientistas do meio acadêmico oficial, tá? Para quem segue esse conceito oficial de ciência, eu seria um charlatão, por exemplo. Como eu disse, esse assunto é complexo e nos outros vídeos eu vou detalhar ponto por ponto. Mas ainda dentro dessa ideia de dar para vocês um panorama geral, o que eu posso dizer é que, embora esse conceito neopositivista seja o conceito oficial de ciência nos dias de hoje, existem outros posicionamentos filosóficos paralelos que tentam dar outras definições de ciência. Um dos motivos por que isso ocorre é que o conceito neopositivista de ciência ele funciona muito bem para ciências exatas, como a física e a química, para ciências formais, como a própria matemática, que é também uma ciência exata, claro. Funciona muito bem para as ciências naturais, especialmente para biologia ou para ciências biológicas, e isso inclui as ciências biológicas na área da saúde, como a medicina e a enfermagem, ou a odontologia ou ainda a fisioterapia, que são todas ciências biológicas na área da saúde.
E esse conceito de ciência neopositivista também funciona muito bem para as ciências aplicadas, que são as engenharias. Porém, esse conceito neopositivista e oficial de ciência não funciona muito bem, por exemplo, para as ciências humanas. Ao longo da história da ciência, tentou-se aplicar às ciências humanas a lógica experimental e quantificadora da estatística. Porém, obteve-se resultados muito limitados quando se aplicou essa metodologia às ciências humanas. As ciências humanas, elas não têm uma característica experimental, quantificável e objetivamente observável. A principal característica das ciências humanas é a interpretação. As ciências humanas como história, geografia, arqueologia, antropologia, todas essas ciências humanas, elas possuem um caráter interpretativo. Especialmente a sociologia e a psicologia deixam em evidência o quão é importante para a metodologia das ciências humanas o aspecto da interpretação. Diante disso, a epistemologia das ciências exatas e naturais neopositivistas não conseguem se aplicar tão bem às ciências humanas. E as humanidades, ou as ciências humanas, tiveram que buscar outras referências filosóficas e epistemológicas para se fundamentarem. Assim, o conceito de ciências humanas é diferente do conceito neopositivista. As ciências humanas se baseiam em outras escolas filosóficas para se definirem como ciência. As principais escolas teóricas que as ciências humanas se baseiam para se definirem e se legitimarem são as filosofias hermenêutica, fenomenológica e estruturalista. E cada uma dessas abordagens filosóficas e epistemológicas dão um conceito diferente de ciência. Embora o eixo comum de todas essas abordagens filosóficas seja a questão da interpretação e da compreensão. Então, as ciências humanas são ciências interpretativas e compreensivas. E eu preciso falar isso para vocês por quê? Porque a astrologia, dentro desse paradigma das ciências humanas, ela poderia ser considerada como ciência, sim. Mas dentro da astrologia nós também temos uma complexidade, porque o paradigma da chamada astrologia tradicional, que é a astrologia que se fazia desde a época dos mesopotâmicos até a segunda metade do século XVIII, segue um paradigma muito diferente da astrologia moderna, que é realizada a partir da segunda metade do século XIX até os dias atuais. Então, dependendo da escola teórica que eu esteja falando dentro da astrologia, essa pergunta se a astrologia é ciência ou não também comporta uma resposta diferente.